dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Anne Guetem. O meu é Micaela Oliveira e esse é o meu, o seu, o nosso podcast. Hoje estamos aqui com um empresário renomado da nossa cidade de Santa Cecília, Miguel do Vale. Oi. Boa noite, Miguel. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e vocês? Também. Agradecendo você ter vindo aqui, topado a ideia com a gente. Espero que você goste da nossa conversa com você hoje. Fico muito contente, me sinto prestigiado de vocês me convidarem para esse trabalho tão bonito que vocês estão fazendo aqui no colégio. Muito obrigada. Pra gente começar, pra gente conhecer melhor, a gente queria perguntar como que... Primeiro, conhecer você. Como que era a tua história? Pois é, a minha história é parecida com de todo siciliense, né? Eu sou nascido em Santa Cecília, vivi minha infância aqui e na minha adolescência, como meu pai tinha um terreno rural, a gente foi morar na fazenda. Aí minha mãe era funcionária pública, trabalhava aqui, todo mundo conhecia bem ela, Dona Iracema, e o meu pai era pecuarista, o seu Rogério, e aí eles resolveram morar na fazenda e nós fomos morar lá e vinha estudar aqui na cidade, nós estudávamos na cidade. Então, basicamente, a minha infância, a minha adolescência. Aí, quando eu terminei o segundo grau, eu fiz no colégio cenecista Custódio Campos, que era o segundo grau que tinha aqui em Santa Cecília. Era à noite no Irmã Irene. Aí eu optei por fazer técnico em contabilidade. Fiz ali os 3 anos, equivalente ao segundo grau, técnico em contabilidade. E passei no vestibular para uma faculdade estadual de Filosofia, Ciências e Letras de União da Vitória. E eu cursei licenciatura plena em matemática. Aí por vários anos fui professor de matemática e com o decorrer do tempo iniciamos essa atividade que foi o frigorífico. Então, basicamente, um resumo da minha história foi isso aí. Você pode contar como foi criado os Irmãos do Vale? Não, Irmãos do Vale nós começamos com uma sociedade rural entre eu, o Miguel do Vale e o meu irmão Josias. E aí nós começamos assim, jovens, na propriedade do nosso pai e começamos uma criação de suínos. Então começou lá de uma criação de suínos que a minha avó nos cedeu os animais, né? Eu era pequeno e fiz o negócio com ela e ela ficou empolgada de eu querer começar na atividade e aí a gente pegou esses primeiros suínos dela como se fosse uma parceria e aí engordamos eles e depois de um período fizemos o pagamento desse arrendo para ela, né? E ali começou então Irmãos do Vale, os 2 irmãos trabalhando numa empresa de suinocultura. Esse foi o começo do Irmãos do Vale. E hoje, a empresa de vocês permanece só com suínos ou tem outros tipos de animais? Não, daí esse foi o começo de uma sociedade ainda que não era uma empresa registrada, né? Aí, passar dos anos, se estabeleceu-se uma sociedade, além de nós mantermos a suinocultura, então começou uma parceria num abate de suínos e bovinos. Então, começou com um frigorífico municipal, depois passou para um frigorífico estadual e nos dias de hoje ele é uma unidade frigorífica do sistema federal. Então, é um frigorífico, seguimos as normas do TIPOA, né? E chama-se um frigorífico estabelecimento CIF, de Serviço de Inspeção Federal. E por ser hoje em dia um frigorífico de inspeção federal, ele te dá o direito a você
trabalhar no comércio também internacional. Então hoje a gente consegue produzir aqui em Santa Cecília, agregar valor a essa matéria-prima e vender a nível mundial, né? Então o nosso produto hoje que é produzido aqui em Santa Cecília, com os colaboradores, a maioria sendo daqui, hoje atinge alguns países no mundo que a gente já tem parceria de comercializar os produtos. E as dificuldades, como é que foi? Eu acho que as dificuldades, todo segmento e todo ramo, tudo que você se propõe, aquilo gera uma dificuldade. Nada diferente que vocês quando começaram a fazer esse podcast. Vocês tiveram que desenvolver um sistema, vocês tiveram que se organizar em um horário, vocês tiveram que fazer um treinamento para fazer uma abertura, para criar um diálogo, para ter o desembaraço de poder lidar com as pessoas. E essas mesmas dificuldades, reservando as devidas proporções, são as mesmas de uma empresa, né? Quando nós começamos lá, se abatia 6, 7, 10 suínos por dia, né? Hoje nós já temos uma capacidade de abate de 1.640 suínos por dia. Então, emprega-se 230, 240 funcionários efetivos na empresa, né? Atendemos umas 12 unidades da federação, que seriam os estados, e além disso o mercado internacional. Então a coisa expandiu a um volume maior, né? O qual hoje Santa Cecília tem um destaque a nível catarinense. Isso já influenciou até na exportação do município, porque como nós trabalhamos com madeira, agora também trabalhamos com carne, que deixa um bom valor agregado e um retorno de ICMS e de desenvolvimento para o município muito grande. E como o senhor falou, assim, que no começo o senhor pegou os animais da sua avó, né? Que fez tipo uma parceria. Sim. Hoje, como que o senhor faz? Assim, vocês pegam, tipo, certo numa pessoa, tipo... Sim, bem colocado a tua pergunta. Então, hoje o sistema de produção, eles existem empresas que têm um sistema verticalizado, que ela começa e produz o suíno e daí ela faz o abate e daí ela vende esses produtos, e existem empresas que optam por fazer uma parte do segmento. Então o nosso início da atividade começa com a aquisição desse suíno, mas de empresas e produtores credenciados e parceiros, né? Então hoje tem uma gama de empresas, posso citar de exemplo a Cooper Campos, podemos citar como exemplo também o Grupo Carbone, tem outros grupos também que eles fornecem uma certa cota para o frigorífico de animais por semana, né? E aí funciona nesse sistema de parceria de empresas. E tem uma certa parte da produção que é feita pela própria empresa, né? Que seria a produção própria. Também tem alguns animais. Assim que funciona. Quando você era criança ou mais novo, você já pensava em ter uma empresa? Você sabe que quando você é novo, você é criança, você tem vontade, uma das primeiras gosto que a pessoa tem, e eu acho que todo adolescente e todo jovem tem, é de ganhar um dinheirinho, de se estabelecer, de montar um negócio, de pegar um emprego. Essa é uma visão que toda pessoa tem. Mas a gente, quando está nessa fase de criança e adolescente, a vida ainda não te dá um rumo certo, né? De você dizer, eu vou fazer isso. Eu conheci como professor e era realizado como professor, e eu acho que até hoje, se eu tivesse como professor, eu também gostaria dessa função. Mas existem situações na vida e momentos, né? Foi aquele momento de dar certo aquela parceria com a minha avó,
nós ser dois irmãos e resolver dar seguimento à atividade, do nosso pai ser um pecuarista, ele já tinha um terreno rural, né? Aí depois disso nós ter parceiros que nos apoiaram. Um grande exemplo que eu dou é a família Salamin, que eles tinham um mercado aqui que chamava Canguru. Não é do tempo de vocês, acho que não ouviram falar, né? Mas era um supermercado conhecido, como tinha o Brasão, tinha o Canguru, tinha outros mercados. E esse pessoal nos incentivou a trazer o suíno para o consumidor de Santa Cecília. Então, são todas etapas na vida que você lá na infância, você não sabe que vai passar. Mas quando você se empenha e você se dedica, né? Que é aquela dedicação ao estudo, ao trabalho, que eu vejo muito na juventude aqui dessa escola, né? A dedicação de vocês, esse empenho, essa vontade de fazer alguma coisa, são todos conhecimentos que vão te embasando amanhã depois para você executar uma atividade. Então eu acho que assim, aquele sonho perfeito e aquela ideia perfeita do que vai ser, eu não acredito muito nisso. Eu acredito no trabalho, no esforço, e as coisas vão evoluindo. O senhor acha que agora, assim, nesse tempo que o senhor está, o senhor voltaria da aula? Olha, assim, eu acho que poderia, a gente poderia ser voluntário, por exemplo, se fosse preciso, precisamos uma noite que dedicasse o trabalho para dar um reforço, dar uma ideia em um determinado conteúdo, mas mais como um trabalho voluntário, né? Agora, no momento hoje, dizer assim, não, eu vou assumir um compromisso de toda noite ir lá e dar aula, para mim hoje fica um pouco incompatível, né? Mas, claro, eu acho que a gente poderia voluntariamente, para passar um conhecimento, para dar um treinamento, ou para dar um reforço, às vezes, em alguma turma, ou até para algum professor mais novo que queira ter um conhecimento naquela área específica, né? Eu acho que nessa área voluntária poderia ser feito. Quais pessoas te inspiraram quando você decidiu criar a empresa? Olha, o trabalho sempre quando você começa um trabalho é porque você viu alguém trabalhando. Então, normalmente, quando a gente monta as coisas, você via, meu avô trabalhava, minha avó trabalhava, minha mãe trabalhava assim, meu pai trabalhava assim. Então, passa a ser o trabalho, você começa a fazer aquilo que os seus pais faziam, né? Então, muitas das vezes o trabalho segue esse caminho. Não que seja um caminho assim, vou dizer para vocês assim, essencial. Não! Tem pessoas que às vezes estão numa condição mais humilde, que não conseguem nem acompanhar o trabalho do pai, não conseguem acompanhar a caminhada da mãe, mas pela dificuldade que teve na sua infância e na sua adolescência, essa pessoa usa dessa dificuldade como uma alavanca para querer vencer na vida, né? Então eu acredito muito no dom e na capacidade individual das pessoas. Se a pessoa tem boa vontade, não depende de onde nasceu, se nasceu em berço de ouro, se nasceu numa condição melhor. Vai muito daquela vontade individual da pessoa e a pessoa pôr em prática e a pessoa querer vencer na vida, né? E hoje, tem alguém que o senhor se inspira, algum empresário, alguma pessoa assim? Nós temos vários exemplos de empresários que nós podemos tomar de inspiração, né? Na nossa própria cidade, nós tivemos famílias e pessoas, né? Eu não vou me ater a dar muitos exemplos para não deixar alguém de fora, né? Mas vamos dizer assim, um exemplo que nós podemos dar, o seu Hermes Boneto, foi um empresário, viveu em Santa Cecília, dedicou sua vida para Santa Cecília, criou seus filhos em Santa Cecília, né? Foi uma pessoa que viveu a vida inteira dele aqui, se dedicou por Santa Cecília, deixou um legado para Santa Cecília.
Então, ele é um exemplo para a gente, para todo siciliense ele é um exemplo, né? Temos inúmeras pessoas, mesmo que não seja empresário, né? Então, não vou começar a citar muito nome, senão eu esqueço de alguém e deixo a gente fora. O senhor era professor de matemática, né? Sim. Qual a importância da matemática para a vida das pessoas? A matéria e o estudo da matemática, ela tem uma importância fundamental para o nosso desenvolvimento cognitivo. Tudo que você depende de resolver uma abstração, você olhar um saldo de uma conta, você fazer uma operação financeira e você criar um raciocínio lógico na tua cabeça, a matemática vai te auxiliar. Então, mas por que eu tenho que saber uma tabuada? A tabuada você precisa saber porque você tem que ter uma capacidade de armazenar alguma coisa na tua cabeça. Nem que seja decorado, mas você tem que armazenar. Essa capacidade de armazenar alguma coisa baseado numa outra pergunta, esse desenvolvimento torna você capaz de resolver abstrações maiores depois. Então, todas as áreas do nosso conhecimento, elas vão usar esse aprendizado dentro da matemática para desenvolver essas outras atividades. Então, eu acho que ela é muito importante se levar a sério, estudar o currículo de forma correta e aprender os fundamentos básicos dela. Toda pessoa deveria dominar a matemática básica, né? Não relevar a ela uma matéria inferior. Eu acho que ela tem que ser uma matéria, a primeira que se aprende na semana, uma matéria que tem que pegar com a cabeça bem descansada e praticar. Não é também uma matéria para você fazer um pouquinho. Não, você tem que escrever, você tem que praticar, você tem que ler uma vez, você tem que ler 2 vezes. Então, aí que eu acho que a matemática entra na vida das pessoas. Depois você vai desenvolver uma atividade, pode ser letras, pode ser filosofia, mas você vai usar desses princípios para você evoluir nessas outras áreas. Assim, voltando sobre o assunto da empresa do senhor, tem jovem aprendiz lá, né? Tem jovens aprendizes. Como funciona o protocolo e qual área eles ficam? O jovem aprendiz, como é feito no escopo atual, esse aluno vem e não participa da empresa, ele participa de um curso no Senai. Então não é diretamente envolvido lá na empresa, né? Está se desenvolvendo agora com essa evolução do serviço SESI-Senai a se levar menores para desenvolver atividades de jovens aprendizes nas funções que não envolvem risco para criança e adolescente, né? Então, o estudo e o trabalho são coisas fundamentais para a formação da pessoa. Eu sou muito a favor que o jovem inicie a sua atividade laboral e profissional não aos 18 anos, e sim antes. Antes, a melhor fase do aprendizado é quando está essa transição da infância para a adolescência, que é onde a pessoa tem maior capacidade de aprender e de desenvolver a sua capacidade intelectual e para o trabalho, né? Então eu acho que se a gente conseguir, com o decorrer dos anos, trazer os adolescentes para dentro das empresas e eles desempenharem funções, claro que estamos estudando, eu acho que isso é uma evolução para a sociedade. Quando o senhor estava iniciando na empresa, você pensou que ela ia estar tão grande como ela está ultimamente, vendendo para até outros estados, né? Sim. Vendendo para outros estados, mas nunca você pensa mais ou menos naquele raciocínio que eu falei para vocês. Você começa com aquilo pequeno e as coisas vão dando certo, né? O negócio vai evoluindo
e você não imagina onde vai chegar, né? Então, as empresas, elas crescem devido ao seu trabalho sendo correto, sendo um trabalho honesto, justo, e que as outras pessoas vejam o valor que tem aquela função na sociedade, né? Ninguém vai estar comprando de um frigorífico se acha que o frigorífico não lhe traz retorno, tanto em qualidade como em bons produtos. A pessoa não mantém. Se ela mantém e se ela amplia, é porque ela está gostando. É mais ou menos assim que funciona. Então, o crescimento já passa a ser não da tua vontade, e sim é o resultado daquilo que você faz, que os outros fazem você crescer, né? O senhor tem planos ou projetos assim que o senhor pode falar para nós, né, claro, da sua empresa? Sempre, toda organização no ramo de administração e no ramo empresarial sempre tem um foco de melhora, sempre tem um foco de ampliação, porque a cada nova etapa que passa, assim, que a população aumenta, os clientes aumentam de porte, você já tem que ter um plano de expansão, porque senão ali na frente você já não tem condições de atender aquilo que a demanda está pedindo, né? Então toda empresa tem o seu planejamento na estrutura organizacional da empresa para ano a ano ter um certo crescimento, um crescimento com moderação, um crescimento sem, uma linguagem simples, nunca dar o passo maior que a perna, né? E esse crescimento ser lento, mas ser contínuo. Eu acredito muito nessa filosofia. Crescimento lento, contínuo, e um crescimento atendendo às necessidades do seu público, dos seus clientes, né? Não nada forçado, crescer por uma ambição de crescer. Eu acho que às vezes também é uma coisa uma coisa que você pode se dar mal. Sempre que se for fazer alguma coisa, faça aquilo bem feito, que aquilo vai continuar crescendo. Quando for desenvolva bons métodos, utilize boas tecnologias, trabalhe com uma equipe bem formada, bem treinada. Eu acho que isso é a chave do crescimento e é onde te leva a um desenvolvimento maior. Quando o senhor pensa na nossa cidade de Santa Cecília, qual palavra vem à sua mente? Santa Cecília é a terra do coração, né? É onde você nasceu, onde você vive, aonde você iniciou sua atividade. Então, Santa Cecília, nós temos uma coisa, é uma cidade fria, é uma cidade de interior, é uma cidade aconchegante, né? E é uma cidade que sofreu muito, porque ela ainda o pessoal pergunta muito onde é que fica Santa Cecília. Mas Santa Cecília é perto da onde, né? Então sempre nós temos um sonho de daqui a pouco Santa Cecília deixar de você precisar falar que fica lá perto de Curitibanos, é perto de Lages, é perto de Mafra. Não! Santa Cecília passar a ser referência, né? A nossa estrutura geográfica aí dentro do estado, nós estamos no centro de Santa Catarina, né? Santa Cecília é uma região bem central, a BR-116 que corta ao meio o estado. Santa Cecília tem uma distância equidistante aí de Mafra e de Lages, né? Que estão nos extremos, uma no sul e a outra no norte. Então, é uma cidade muito privilegiada. Quando você está no centro de um estado, em um estado como Santa Catarina, você está num lugar que está com condições de desenvolvimento para todos os lados, né? Essa é a opinião que eu tenho de Santa Cecília. O senhor acha que as tecnologias de hoje em dia ajudou na melhora da empresa? Certamente, né? Essa evolução tecnológica, essa facilidade de lidar com os dados, a facilidade da comunicação com a chegada do smartphone. Hoje nós temos o acesso de poder não precisar fazer uma ligação por telefone e ter um WhatsApp para você fazer uma conversa, você conseguir passar um documento por um celular,
Hoje a ligação telefônica está quase coisa do passado. O fax ninguém mais conhece, né? Porque já virou uma coisa do passado. E-mail pouca gente já usa por causa do celular. Então, toda a tecnologia agregou muito. E essa tecnologia hoje está indo para os equipamentos. Hoje você já tem dentro das unidades, das fábricas, equipamentos que já conversam com os softwares e já você consegue operar eles pelo celular, operar eles de uma forma remota, tirar dúvidas ou corrigir falhas de forma remotamente. Linhas de produções que trabalham de forma contínua, onde 1, 2, 3, 4, 10 equipamentos trabalham junto numa mesma linha de produção. Se uma altera a velocidade, altera de todas as outras, né? Como nós temos linhas de inspeções que são sincronizadas mecanicamente, ou seja, você vai ver as vísceras dos animais, se deslocam na mesma velocidade que a carcaça, e você consegue fazer uma análise sanitária da víscera e da carcaça de forma simultânea. Parece uma coisa simples, mas quando você tira as vísceras do animal, dá uma impressão que aquilo você perdeu, você não sabe de onde que é. E não, nas linhas modernas automatizadas, a víscera corre no mesmo sincronismo da carcaça. Então, se dá um problema numa víscera, no intestino, no pulmão, você pode condenar aquela carcaça porque elas andam juntas, apesar de estarem em ambientes diferentes. Uma está numa mesa e a outra está pendurada no trilho. Esse sincronismo se consegue graças à tecnologia, né? Só as empresas mais graduadas e que têm um grau de sanidade mais apurado mantêm esse sincronismo, né? Então, isso é uma coisa importante da tecnologia no nosso campo. Na sua visão, qual os princípios, os valores que uma empresa ou até uma pessoa pode ter? Você falou uma coisa muito correta. Você falou princípios e valores que uma pessoa deve ter. A pessoa física, o ser humano e a empresa, elas devem ter valores muito semelhantes. Os bons princípios, os bons costumes e a boa maneira de ser que se aplica ao indivíduo, nós podemos aplicá-lo para a empresa, né? Eu acho que um grande princípio hoje em dia que temos que ter como pessoas e como empresas é a honestidade. Uma empresa que não priorize ela ser honesta, mesmo que ela alcance sucesso ou cresça, não tendo a honestidade como princípio, mas ela vai estar incorrendo, ao meu ver, uma falha. Não sei se esses administradores dormem tranquilo, ou se eles se sentem realizados, ou se eles estão passando um bom exemplo para a sociedade. Eu acho que não. Eu acho que a honestidade é um princípio fundamental de uma empresa, né? O trabalho, a valorização, a assiduidade no trabalho, né? Então são vários quesitos, mas eu acho que se você fosse resumir, você poderia dizer que pensar de uma forma honesta, de uma forma sincera, você tem grande parte dos outros conceitos resumidos nessa aplicação. Hoje, quanto tempo o senhor passa na empresa? Eu estou lá todo dia, eu chego 6h30, saio 7 horas, 6h30 da tarde, né? Eu sou em torno de umas 12 horas na empresa. Isso é normal. E na hora de lazer, o que o senhor gosta de fazer? Tu sabe que a gente não é de ter muito costume de ter um hobby específico, né? Mas eu gosto muito de praia. Quando eu tenho um tempinho de folga, vou para a praia. Vou lá, monto uma sombrinha lá e uma cadeira, gosto de curtir uma praia. Gosto de fazer uma viagem, uma leitura também, se a leitura é de um assunto que me interessa também, eu gosto de assistir um filme,
Eu acho que os gostos das pessoas são mais ou menos na hora da diversão, do esporte. É igual a todo mundo, né? Gosta de ver um jogo, gosta de ver uma corrida de carro. Gosto igual a todos, assim, não tem nada de muito extravagante, não. Você, como posso dizer, você acha que se você tivesse começado em outra cidade, você acha que demoraria mais ou menos para você ter conseguido todo esse sucesso que você teve até hoje? Eu acho vamos dizer assim, se eu tivesse começado em outro local, talvez eu não estaria nesse ramo, né? Eu tentei fazer um concurso para a Petrobras, não consegui passar. Tentei fazer um concurso do Banco do Brasil, eu não consegui passar também. Eu tentei fazer um vestibular para agronomia, eu não consegui passar, eu não passei. E daí deu certo eu passar em matemática, mas eu não segui. A vida põe a gente nos caminhos, por isso que eu digo que às vezes a pessoa não precisa, ela tem que se esforçar a estudar, que uma oportunidade vai aparecer. Eu penso assim. O que o senhor acha dos jovens de hoje em dia? Eu digo assim, nós temos uma geração de jovens que depois dessa tecnologia da informática e principalmente do celular, os jovens tiveram uma mudança muito grande. Hoje o jovem, ele trabalha muito bem na abstração, na tecnologia do celular, e o resultado disso, creio eu, que venha a ser melhor, porque ele não precisa do exemplo prático de fazer as coisas manuais para chegar a um resultado. Ele confia mais no dado, ele confia mais na informação. E hoje a informação, o computador, o robô e as ferramentas que vêm no futuro são baseadas em informação, são baseadas em dados. Então eu acho que vai ser uma nova geração, claro, que tem uma adaptação com a velha, e a gente que é mais velho acha, mas essa geração, como é que eles vão fazer? Mas vão se adaptar, vai ser formas novas de encarar a vida e formas novas de trabalho, mas eu acredito que a geração que vem aí, ela vai conseguir resolver problemas com mais facilidade. Eu acredito muito na juventude. Como o senhor vê o futuro da tua empresa daqui 10, 5 anos? Pois nós temos que ver como que a economia, a macroeconomia mundial se relaciona. Nós tivemos agora um episódio de uma pandemia que fazia 100 anos que não dava, então o fato de vir de uma pandemia foi um fato novo que ninguém previa, né? Eu acredito que nós daqui a 10 anos vamos estar com a empresa trabalhando com talvez menos pessoas, mais máquinas, né? Nós vamos estar fazendo processos mais automatizados, nós vamos estar trabalhando com produtos de uma forma mais processada, mais de uma forma que o consumidor e a tendência do consumo vai puxar, né? Nós vamos estar mais globalizados, isso certamente, o nosso produto vai ter um alcance mundial muito grande, porque você vê que hoje em dia nós temos países com aptidões para algumas manufaturas e países com menos aptidões para aquelas manufaturas. Então, nesse primeiro momento dessa globalização, há muito uma disputa e há muito a ver quem vai conseguir fazer o quê, um panorama global. Isso é uma fase desse movimento que foi a globalização. Então, isso tem vários conflitos econômicos e conflitos de interesse, mas naturalmente os locais mais propícios a executar determinada tarefa ou determinada produção no mundo, elas vão ficar mais evidentes. Então, eu acredito que nós vamos ter regiões que produzem microchip,
Elas vão ficar altamente tecnológicas e altamente especializadas no que fazem. Regiões que vão produzir produtos agrícolas vão ter uma tendência a crescerem mais que outras, porque talvez outras regiões vão ter mais problemas de doenças, mais problemas de clima. Então, são regiões que vão ter um grau de especialização maior para produzir aquela determinado produto, seja ele industrializado, seja ele um produto agrícola, mas o mundo vai ter mais o local certo para produzir determinado produto. É isso que eu vejo para o futuro. O senhor acha que a pandemia afetou muito o negócio? O nosso negócio, que era a produção de alimento, e era principalmente proteína de origem animal, que era carne, ela foi bastante afetada, porque o consumo de carne, ele se resume basicamente à reunião de pessoas, e a pandemia não teve essa reunião de pessoas. Então o consumo de proteína, ele foi diminuído. Ninguém vai comer muita carne, fazer muita festa, você está sozinho em casa, fechado. Então foi um período que nós passamos por uma certa dificuldade de comercialização, de venda, devido a essa característica. Teve prejuízo. E o senhor, assim, hoje, assim, o senhor come a carne que produz na empresa ou o senhor compra de outras? Claro que consumo. Pensou que você produziu uma coisa e não comer? Eu acho que é a regra número 1, né? Você come o que se produz. Né? E eu acho mais bonito quando eu vejo os próprios colaboradores, né? Prestigiando, comprando, suas famílias. Muitos me mandam foto. Olha, meu filho é fã de tal produto, né? O pai dele é que faz o produto, dá para o neto, né? E me manda foto. Então, quando o cara está produzindo um produto e ele leva e mostra o neto pedindo e ele leva, sinal que ele sabe o que ele está produzindo, né? Então, é um bom sinal. Em que ano que o senhor começou a empresa? A empresa começou em 90. Bastante tempo, né? 30 e poucos anos já, né? Você acha que afetou muito o Covid? Afetou. O Covid foi um divisor de águas a nível mundial, né? Vários países sentiram isso e temos reflexo até hoje. Houve falta de container para exportação, falta de certos medicamentos, bagunçou todo o mercado internacional. A Covid foi um problema sério a nível mundial. O senhor acha que a economia do nosso país hoje em dia está boa? Olha, o Brasil é um país que sofre um problema econômico estrutural antigo. É um país muito grande, é um país com dimensões continentais, é um país bastante jovem, é um país que desperta muito interesse internacional. Então, muitos países querem mandar e querem dominar aqui dentro do Brasil, e o Brasil ainda não tem uma maturidade social e política, e não tem uma independência muito completa. Nós somos ainda muito dependentes de países mais desenvolvidos, né? Então, um conjunto muito complexo para mim num podcast falar para vocês de tudo isso, mas são inúmeros fatores que levam o Brasil a ter uma situação de dificuldade. Não adianta se atribuir, porque é fulano que está lá, porque é Beltrano, porque é isso, porque é aquilo, que a macroeconomia brasileira e a situação brasileira como um todo recebe muita influência internacional. E quem botar contra essa influência internacional, ela pode sofrer várias retaliações, né? Então não é uma coisa que se muda do dia para a noite. Agora, subestimar a capacidade do Brasil, isso é uma coisa que os outros podem tentar, mas não vão conseguir. Porque ano a ano que passa, o Brasil vem se estruturando, vem adquirindo mercado, né? A produção agrícola brasileira está aí mostrando, né? Agora vamos ter esse ano, por causa desses fenômenos de El Niño, uma safra
mais ou menos igual dos outros anos, mas o Brasil bate recorde de produções ano a ano, né? É o maior produtor de várias produtos agrícolas, várias commodities, nós somos os maiores produtores do mundo, né? Então, o Brasil vai ser, no decorrer dos anos, uma das grandes potências mundiais, vai ser o Brasil. O senhor acha assim que o clima de hoje, o aquecimento global, está prejudicando nos animais? Eu acredito que falar em aquecimento global é um pouco assim, nós ainda teríamos que conhecer mais o mundo para poder sentir os reflexos do que está acontecendo. Tudo que é coisa tem um pouco de exagero. O aquecimento global existe? Existe. Ele causa interferência? Causa. Mas a população humana está aí. E não dá para você pegar e vamos acabar com a população humana, vamos acabar com tudo para eliminar o aquecimento global. Então não é uma coisa que alguém projetou intencionalmente. O ser humano no planeta vai ter que se adequar para ele conseguir conviver com essas mudanças. E o clima também ele tem sazonalidades que podem ser mais do que o período de 6 meses, 1 ano, 4 anos. Nós podemos ter ciclos, e tem ciclos que é desconhecido do homem. Tudo que acontece de 100 em 100 anos, de 200 em 200 anos, nós não temos registro disso. Uma coisa que acontece de 500 em 500 anos, muito raro, né? Você descobrir um fenômeno que ocorre de 500 em 500 anos. Às vezes, se você cortar uma árvore bem antiga e olhar os anéis de crescimento, um cara que seja estudioso ele vai dizer, mas aqui teve uma seca muito grande, aqui teve um período de muita chuva, porque o crescimento daquela árvore vai contar algumas coisas do passado e que o homem hoje em dia não sabe, que são ciclos da Terra, né? São ciclos da Terra. O senhor acha que quando o senhor e o seu irmão começaram a empresa, você acha que a cidade abraçou muito a ideia? Como é que eu vou dizer? Tanto nós não sabíamos que a empresa ia crescer, como a cidade não ia saber. Mas a empresa só cresceu porque o comércio de Santa Cecília valorizou o produto. Senão não crescia, nós vendíamos só aqui dentro de Santa Cecília, né? Então, todos os mercados de Santa Cecília sempre compraram produtos da Irmãos do Vale. E até hoje, todos os mercados que estão aí no nosso comércio hoje, todos eles compram no frigorífico do Vale. Então, eu digo que o frigorífico do Vale foi privilegiado de estar no município, que o município valoriza os seus produtos. Na empresa de vocês, assim, se alguma pessoa, assim, não sendo um dono de um mercado ou de algum açougue, pode comprar carne lá ou você só vende para... A empresa em si ela é uma empresa que vende para pessoa jurídica, o tipo da empresa, né? Mas nós temos um posto de venda na frente da empresa, ele é terceirizado, mas vende exclusivo a marca. Então, quem quiser comprar assim, direto, teria que comprar nesse posto de venda. É um canal de acesso mais direto para alguém comprar. Ah, sim. Você poderia dar um conselho para alguma pessoa que quer iniciar, quer fazer uma empresa aqui na cidade? Olha, eu acho que toda pessoa que se propor a abrir um negócio, ela deve ser uma pessoa que cultive a humildade, que ela se dedique ao trabalho e que ela seja perseverante. Eu acho que a perseverança do ser humano é um segredo do sucesso. Então, não adianta você começar hoje na primeira dificuldade você parar. Você tem que ser perseverante, você tem que passar aquela dificuldade e você enfrentar aquilo que tempos melhores virão. Então, eu acho que toda pessoa
que resolver empreender, além de bastante trabalho, se dedicar bastante tempo àquilo, com humildade, sem arrogância, sem uma prepotência, que eu acho que isso é fundamental, e ser perseverante. Se você for perseverante, você vai ter sucesso na vida. E se o senhor fosse abrir uma empresa de qualquer outro tipo de coisa, o que o senhor faria? Eu acho que se eu não tivesse empresa, eu voltaria a dar aula. O senhor sente saudade? Claro! Toda pessoa que foi professor um dia, ela faz aquilo, o ramo de professor é um trabalho que é um dom que você tem. E a pessoa que tem esse dom, ela gosta de fazer aquilo, né? Então, quando você ensina as pessoas, a profissão de professor é uma profissão que não esconde nada. Toda pessoa que é professor, ela não deixa aquilo escondido para contar depois, ou nega a informação. O professor é aquele ser humano que ele não esconde nada. Ele transmite o seu conhecimento de forma plena e integral. E a realização do professor é quando ele vê que aquela pessoa a quem ele passou o conhecimento, absorveu aquele conhecimento e conseguiu até evoluir. Porque o professor também é limitado, né? O professor tem vários alunos que ultrapassam os professores. E o professor se realiza a hora que ele consegue transmitir aquilo que é o conhecimento que ele adquiriu. E já é diferente do negócio. O negócio, as pessoas escondem o segredo do seu negócio. Faz uma comida, tem um restaurante, o tempero, a coisa escondida. O professor não. O professor, se ele estivesse num restaurante, ele ensina, não bota muita água porque derrete, porque não sei o que lá. Então o professor, ele tem essa bondade, ele ensina tudo, ele não esconde nada, né? Por isso que é uma profissão muito linda, né? O senhor acha que a educação de quando o senhor dava aula e a de hoje mudou muito? Eu acredito que mudou. Houve uma etapa aí onde se achou bonito passar os alunos sem os alunos realmente terem a competência para passar de ano. E essa fase de passa, a pessoa não consegue absorver o conhecimento. É preferível que você reprove 2 anos, mas que quando você passe para o próximo ano, você tenha condições de acompanhar. E aí, quando começou a passar todo mundo, e perdeu até aquele objetivo e aquela conquista. Os bons alunos não, que eles continuam considerando um troféu passar de ano. Mas o mau aluno, ele não tem prejuízo, se ele estudar ou não estudar, ele passa do mesmo jeito. Então eu acho que isso aí é uma política muito errada. A política do passa para frente, passa para frente. A pessoa não tem o nível necessário para aquela nova etapa. Mas vamos dizer assim, nada dá 100% errado. Talvez no meio disso algum proveito futuramente se tire, né? Não adianta agora nós chorar porque aconteceu isso. Agora nós temos que tentar lidar com o problema. Talvez quando chegar nas empresas ter um treinamento, quando deixarem esse pessoal mais uma idade mais jovem começar a trabalhar, remunerar melhor a carreira do magistério, treinar melhor os professores. Então, é uma série de conquistas ainda que vamos ter que ter no setor educacional. E como o senhor falou, assim, né? Isso deles passarem, os alunos acaba incentivando a não estudar, porque se você estudar, você vai passar, se não estudar, você vai passar do mesmo jeito. Os bons alunos não vai acontecer isso. Porque o bom aluno sempre vai estudar. E ele não vai querer ser passado porque vai ser uma conquista pessoal dele, né? Eu não vou querer passar porque me passar. Não. Eu quero ter aquelas notas. Eu noto que todo bom aluno, se ele tira meio ponto a menos, ele não reclama. Porque ele quer passar pelos méritos dele. Ele não quer ser passado de qualquer forma, né? Ele quer acompanhar a série. E pra gente finalizar, um conselho que você daria para qualquer jovem do... Eu acho que os jovens, eles têm que estudar, têm que trabalhar em casa, têm que saber fazer as tarefas de casa. Não tem essa de adolescente com mãe lavando louça, com pai lavando louça.
que não sabe passar uma roupa, que não sabe lavar um calçado, que não sabe jogar um lixo, que não sabe limpar um banheiro. Eu acho que um jovem hoje, ele tem que ser qualificado educacionalmente, ele teria que saber falar um outro idioma. Hoje nós não podemos ter um jovem que não domine pelo menos o inglês. Teria que um jovem dominar o inglês. Está tudo aí para ele aprender. E ele tem que saber fazer as atividades, pelo menos as domésticas. Todo jovem, eu acho um grande erro aquelas pais, aquelas mães andar que nem uns escravos e aqueles adolescentes não saber fazer nada. Eu acho que um jovem, para ele se dizer, eu sou um jovem bem formado, ele tem que estudar, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Nem que seja na atividade de casa, mas ele tem que trabalhar. E o conselho que eu dou para todo jovem é: estude bastante e ajude seu pai, ajude sua mãe, colabore em casa, dedique-se aos estudos e dedique-se ao trabalho, nem que seja o doméstico, que você vai ser bem sucedido na vida. Muito obrigada por você ter vindo mais uma vez aqui com a gente, ter conversado com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite de vocês e o desempenho de vocês com essas perguntas aí. Muito obrigada. Obrigada por todos que estão assistindo até aqui a gente. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Beijo, tchau!